Queridos irmãos, vamos para o vídeo 21, né? Sequência, aliás. Então, abrindo aspas, na pergunta. Então, observemos a pergunta que foi feita a Ramatiz. Abre aspas. Que dizeis dos novos recursos preventivos nos matadouros modernos em que se aplicam antibióticos para se evitar a deterioração prematura da carne? Essa providência não termina extinguindo qualquer perigo na sua ingestão? Fecho aspas. Parece que é uma pergunta assim muito ingênua, né? Mas não é não. É de grande importância uma pergunta desse nível. Abrindo aspas, olha a resposta de Ramatiz. Trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo. Olha só que vergonha. Trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo, e que revela o deplorável estado de espírito em que se encontra a criatura humana. Isso é vergonhoso por demais. É nessa hora que dá vontade de pular fora do barco. É nessa hora. Porque, gente, é lamentável. Então, como diz aqui a pergunta, que dizeis dos novos recursos preventivos nos matadouros modernos em que se aplicam antibióticos para se evitar a deterioração prematura da carne? Então, eles aplicam antibióticos, medicamentos, para, assim, não desintegrar a carne. Lá vem eu de novo, olha só para você ver. Gente, mas tudo aconteceu comigo já nessa vida. A minha vida é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Eu não posso dizer nome. Quando eu tinha lá meus 14 anos, antes de... Foi num espaço de tempo, porque desde os 9 anos de idade, que a minha profissão era pintor de residência. Comecei aos 9 anos de idade, aprendendo, é óbvio. Ali pelos 13 anos, fracassou o serviço. Você vai entender onde é que eu vou chegar agora. É o resultado aqui dessa pergunta. Ali pelos 13 anos, fracassou o serviço e o patrão mandou todo mundo embora. E é um patrão assim que eu amava demais. Eu gostava dele demais. Foi um ser que me ajudou demais nessa terra. E eu acredito que foi um enviado de Deus para me ajudar. Isso eu estou dizendo do fundo do meu coração. Porque o que essa pessoa me ajudou, sabe? Então eu costumo dizer, sabe, que eu tive na minha vida meu pai, um outro amigo e ele. Eu tive 3 pais. Um pai que me deu o corpo físico, um pai que me mostrou o caminho que leva a Jesus e esse que me ensinou uma profissão. Me desculpe. Mas é uma pessoa que já desencarnou, que eu amo demais, sabe? De fato, foi Deus mesmo que enviou aquela pessoa na minha vida para me ajudar. E
Até hoje eu sinto falta dele fisicamente, por mais que espiritualmente nós estamos sempre em contato, mas tudo bem. Ali nos 13 anos, faltou serviço, ele dispensou todo mundo, e eu arrumei um serviço num açougue. Não posso dizer nome. E o que acontece? Chegava carne de frango, coxa, asa, eu não sei esses nomes não, tá? Mas eu sei que chegava frango, coxa, asa, essas coisas, frango inteiro, tudo limpo. E o dono do açougue pedia para me colocar nas formas, né? Para pôr ali na vitrine, para vender. E chegava na sexta-feira. Então vendia, na sexta-feira de manhã chegava, vendia na sexta, vendia no sábado. No domingo, o que não vendia no sábado, ia para a câmara fria. Na segunda-feira, antes de colocar na vitrine, ele pedia para que nós levássemos essas bandejas de carne, tanto carne de vaca, quanto carne de porco, carne de aves, essas coisas, para uma parte assim nos fundos do açougue. E ele vinha lá com um produto químico e jogava, mergulhava essas carnes tudo dentro desse tambor. E eu nunca descobri o nome desse produto, a não ser um dia eu perguntei para ele assim: que produto é esse? Ele só me disse esse nome. Isso aqui chama-se rejuvenescedor. Rejuvenescedor. Tem cabimento? Porque a carne podia estar assim, roxa. As coxas de frango roxa. Introduzidas dentro desse produto, elas saíam como se tivesse saído do abatedouro naquele momento. Ora, mas você não se sentia culpado por isso, não? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Como que eu vou responder para uma coisa que eu não estou sabendo de nada? Eu não sabia que produto é aquele. Não sabia de nada. Então é o mesmo caso aqui, né? Trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo e que revela o deplorável estado de espírito em que se encontra a criatura humana. O estado de espírito da criatura humana na Terra é muito precário ainda. Entendeu? É muito precário. Com todo respeito, gente, nós só aprendemos a dar valor quando a gente perde, vamos usar esse termo assim, materialista, esse termo aqui da Terra, mas à luz da doutrina espírita não existe esse termo. Você entendeu? Mas houve uma flexibilização tão grande no Brasil nesses últimos dias, nesse último mês, o mês de dezembro, principalmente o mês de dezembro, de 2020. E essa flexibilização, ela ainda existe no limiar do ano de 2021. Então, com relação ao Covid, dá uma flexibilização imensa, uma falta de respeito. Quantos milhões de pessoas estão buscando praias?
Não vou tecer outros comentários com relação a acontecimentos que ocorreram em praias esses dias, né? Agora, no limiar de 2021. Mas depois, quando esse vírus varre do seio das famílias antes queridos, reclamam, blasfemam. E eu já tive a oportunidade até de ouvir pessoas dizendo assim: isso é o final dos tempos, isso é castigo de Deus. É castigo de Deus? Por que você não se prezou? Por que você não respeitou e não obedeceu? Mas as pessoas não se respeitam, não respeitam. Depois pagam com a própria vida física e vão reclamar. O homem não se conforma. O homem não se conforma com os efeitos daninhos que provém de sua alimentação pervertida e procura, a todo custo, fugir à sua tremenda responsabilidade espiritual. Então o homem, ele constantemente foge da tremenda responsabilidade espiritual. Muitas pessoas dizem assim: mas eu queria ter os dons que Chico Xavier tinha. Eu queria ter os dons que Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes tinha. Mas por que esses espíritos, não é verdade, tinham esses dons? Porque eram espíritos já higienizados, espíritos policiados, espíritos evangelizados, né? Mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Olha só para você ver, protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Então é o mesmo que remendar uma calça velha com um remendo, usando um remendo novo. Ou uma calça nova, você usa um pano velho. Por ele ser velho, aquele tecido fragilizado, ele vai se desfazer com mais rapidez. É o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade tenta de toda forma tapar o sol com a peneira. E quem não vem pelo amor, vem pela dor. Além do efeito deletério da carne que se intoxica cada vez mais com a própria emanação astral e mental do homem desagrado, encontrar-vos-eis às voltas com o
preciosismo técnico de novas enfermidades situadas no campo das alergias inespecíficas, como produtos naturais das reações antibióticas nos próprios animais preparados para o corte. Vou terminar de ler. Espanta-nos a contradição humana, que principalmente produz a enfermidade no animal que pretende devorar e em seguida aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Então, olha como isso aqui é espantoso. Espanta-nos a contradição humana que principalmente produz a enfermidade no animal que pretende devorar e, em seguida, aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Dá para entender o espírito fraco do ser humano? Quantos tipos de hormônios injetam nos animais? O boi, no frango, como eu já disse em vídeos anteriores, um frango antigamente era 6, 7 meses para ficar no porte de abate. Hoje em dia, 45 dias, você já pode abater o frango. O boi, então, quantas vacinas de hormônio ele recebe? O porco, quantas vacinas, não só injetável essas vacinas, como também hormônios através das rações que eles dão para os animais, para a galinha, para o boi, para o porco, para o peixe. Observe para você ver que o peixe criado nesses pesque-pague, ele não tem o mesmo sabor que aquele peixe selvagem. Por quê? Antibiótico, hormônio. Por isso que a humanidade está doente. Está. Porque a humanidade não é doente, ela está. Mas primeiramente, para adoecer-se o corpo físico, é preciso adoecer a alma. E a humanidade está doente da alma. Ela está doente de sentimento. A humanidade perdeu o endereço de si própria. E por ter perdido o endereço de si própria, perdeu o endereço de Jesus, perdeu o endereço de Deus. E por terem perdido o endereço de Deus, perdeu o endereço da humanidade. Por isso que hoje em dia a gente quase não vê aqueles tipos de solidariedade de verdade, de coração para coração. Nós vemos hoje mágoa, ressentimento, ódio. Você entendeu? Tem pessoas que dizem assim: é engraçado, mas eu não vou com o jeito dele. Eu não vou com o jeito dela. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos nada. Nós somos irmãos em processo de evolução. Onde é que vamos chegar agindo como estamos agindo? Então,
espanta-nos a contradição humana, que principalmente produz a enfermidade no animal que pretende devorar, produz a enfermidade no animal que pretende devorar. O ser humano, ele produz a enfermidade no animal que depois ele vai devorar, injetando esses produtos todos, né? E em seguida aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Então, ele produz a enfermidade no animal e depois ele recorre à profilaxia do antibiótico. Ele recorre aos medicamentos. Ele recorre aos médicos em busca de medicamentos para eliminar as ulcerações que aparecem no corpo físico, as alergias. Mas essas alergias são todas reações antibióticas dos próprios animais que foram preparados para o corte. São produtos químicos, tóxicos. E ainda como se não bastasse, existe os enlatados. Aí você pode pensar assim, nossa, eles vão matar o Luiz. Não, se eu morrer fisicamente, nesse exato momento, eu morrerei satisfeito. Eu morrerei satisfeito, porque eu estou fazendo aquilo que me foi determinado. Eu estou procurando fazer a minha parte, porque ninguém tem coragem de falar isso. Que os venenos encontram-se. O próprio ser humano, ele injeta veneno no animal e depois recorre às profilaxias dos antibióticos, recorre aos medicamentos, recorre às ultrassonografia, às radiografia, ele recorre aos antialérgicos para combater aquelas alergias das toxinas, dos medicamentos que ele mesmo aplicou naqueles animais. Então é natural que o ser humano está se intoxicando. Esta vastidão de enfermidades que existe, como eu já disse várias vezes, nem tudo tem a ver com o pretérito do indivíduo. Nem tudo. É desregramento atual. Mas são poucos, ou quase ninguém consegue enxergar isso. São poucos. E o poder da mente? Quando, no próximo vídeo, eu vou contar uma outra historinha.